Olá, bem-vindos à oficina prática de jornalismo internacional. Eu sou a Neuzi Silva e hoje o meu convidado é Ricardo Figueira. O Ricardo Figueira tem vários anos, mais de 10 anos. Ricardo vai precisar 20, 30 e tal anos de jornalismo, internacional e também é autor, e eu posso já dizer que de um best-seller, porque Ricardo está agora a lançar, já lançou, já está na segunda edição de uma tiragem deste livro, Cidália, ok? Que está a vender muito bem, que eu fiz questão de comprar porque eu não aguentei os colegas todos nas redes sociais e a própria editora e outras pessoas a tecerem belíssimas críticas sobre este livro e eu precisei ir ver do que é que se tratava. Então, o Ricardo está hoje conosco para partilhar um bocadinho sobre a sua experiência como jornalista internacional. Como sabem, aqui na oficina, de tempos em tempos, temos ciclos em que abrimos oficinas práticas e temos tempos em que convidamos jornalistas internacionais para partilharem a sua carreira e ajudarem outros jornalistas em início de carreira. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar. Olá, Neuza, como estás? Olha, Neuza, em primeiro lugar, quer dizer é sempre um gosto falar contigo e foi um enorme gosto ter trabalhado contigo na Euronews e é sempre um enorme prazer falar contigo e estar contigo. Espero que estejas bem. Exatamente, eu estou bem. Sim, é verdade. O Ricardo Figueira trabalhou comigo na Euronews, mas eu passei um pequeno tempo lá. Mas o Ricardo está na Euronews há 30, quantos anos? 20. Há 20, ora bem, desde 1999, Uau. ou seja, há 26, com uma pequena interrupção pelo meio. Exato, Porque houve incrível, uma altura em que estive cá em Portugal, em que saí, depois voltei. exato. Uma Eu carreira. neste momento estou na Euronews cá em Lisboa. Estive durante muitos anos em Lyon e agora vim para cá. E tem Para vários o... trabalhos, exato. O Ricardo, para quem não sabe, o Ricardo tem vários trabalhos também traduzidos para outras, porque os jornalistas da Euronews, quando fazem um trabalho, a Euronews é uma cadeia que tem várias línguas, não é? Tal como outras, então, naturalmente, o trabalho de um jornalista é sempre traduzido para outras línguas e é passado em outros países, portanto, o Ricardo tem uma carreira global. Então, Ricardo, a primeira questão que eu vou colocar-lhe é: o Ricardo cobriu vários eventos marcantes. E eu lembro-me que nós fizemos juntos até também uma cobertura, uma grande reportagem sobre Cabo Delgado, sobre os conflitos e o terrorismo em Cabo Delgado, que eu tenho muito orgulho e exibo no meu LinkedIn esse trabalho que fizemos juntos. Mas É o trabalho que tu fizeste, sobretudo. Eu não fiz nada, eu apenas estive no estúdio, apenas fiz digamos, o lançamento dessa reportagem. Quem fez a reportagem foste tu, não é? foi um trabalho conjunto. O Ricardo fez aquela entrevista que também foi muito Fiz a importante. entrevista, fiz a entrevista com o perito, sim. Exato, e eu penso que este trabalho marcou, se calhar, um virar de holofotes para a situação de Cabo Delgado, porque depois a outra colega também colocou a questão do Parlamento Europeu. Enfim, antes não se falava tanto do terrorismo em Cabo Delgado e eu acho que este trabalho teve um impacto de facto jornalístico que cumpriu com o objetivo que é lançar luzes para aquelas comunidades com menos visibilidade e que realmente precisam. Mas eu vou voltar à nossa questão, Ricardo. O Ricardo cobriu vários eventos, uns mais relevantes que outros. Como é que essa pressão dos prazos e a imprevisibilidade, às vezes, de determinados diretos ou não, moldaram a narrativa do Ricardo sobre a escrita jornalística? É óbvio que quando sabemos que temos. Porque a Euronews digamos, às vezes eu comparo a Euronews um bocadinho como uma fábrica, não é? Que produz notícias em série, não é como outras cadeias em que há um maior tempo. Também pode haver, é curioso, porque às vezes trabalha a duas velocidades. Trabalhamos nós, aqueles que estamos a fazer aquelas notícias mais
para o dia a dia, trabalhamos muito depressa, fazemos duas, três, quatro, cinco peças por dia e depois há aqueles que fazem um jornalismo mais investigativo e que obviamente têm mais tempo para fazer o seu trabalho, não é? Como lido com a pressão, sim, acabei por me habituar, não é? E saber que tenho que produzir depressa. Também a própria Euronews está feita de modo hoje em dia, sobretudo, há uns anos não era assim. Hoje é uma cadeia que está feita de modo a produzir depressa várias notícias por dia, a ter um texto. Quando chegamos, temos um texto já pronto, que foi previamente escrito por alguém que está em Bruxelas e que já está traduzido e que nós simplesmente corrigimos e adaptamos e gravamos. E a própria notícia no online também já está automaticamente traduzida e nós adaptamos. Na verdade, é um trabalho cada vez mais maquinal e cada vez mais automático, não é? Por isso, sim, a pressão é algo a que nos habituamos e que acaba por se tornar natural. Qual é o conselho que darias a um jornalista em início de carreira, depois desses 30, quase 30 anos de carreira, sobre manter a clareza e a precisão durante uma emissão, durante um turno numa redação? Qual é o segredo? Sim, manter a clareza e a precisão é sempre essencial quando escrevemos jornalisticamente. Aqui há uns anos eu tive um professor de jornalismo, um mestre no Senjor, que foi o Rui Araújo, que é um famoso jornalista português, que deu um conselho muito importante, que foi escrever como se estivéssemos a falar com alguém. Ou seja, não usar palavras que não usaríamos com um amigo, se estivéssemos a falar com ele, usar uma construção frásica que usaríamos numa conversa com alguém, não ser demasiado complicado, falar uma linguagem clara, uma linguagem precisa e uma linguagem hum, compreensível por qualquer pessoa. E que esse é o segredo de contar bem uma história, em termos jornalísticos. E que se pode aplicar fora do jornalismo também. Ora, na- agora infelizmente esse costume perdeu-se, mas nós até há pouco tempo na Euronews fazíamos diretos, fazíamos muitos diretos, e a mim calhou-me fazer alguns diretos de histórias que marcaram absolutamente a história recente do nosso mundo. Fiz, por exemplo, um direto bastante longo e fiz, sobretudo, a notícia, a reportar, não reportagem no local, mas a notícia dos atentados no Charlie Hebdo em 2015. Fiz um direto bastante longo também sobre uns atentados terroristas na Noruega, que há uns anos, e fiz praticamente todas as eleições americanas até a última não fiz, mas fiz a primeira do Trump e fiz todas as eleições do Obama também em direto, não in loco, mas lá na Euronews, na nossa cabinezinha de diretos que tínhamos, que era uma coisa espetacular. E pronto, fiz a coroação do rei Carlos III na Inglaterra. Ou seja, são grandes, excelentes memórias que eu tenho dessas emissões de várias horas ali em direto, a contar histórias, a contar os vários pormenores de coisas que nós sabíamos que iam marcar a história mundial, como algumas efetivamente marcaram, como é o caso dos atentados terroristas. E essa é uma das recordações mais vivas que eu tenho, de estar ali durante várias horas a falar sobre o que estava a acontecer em Paris, porque ninguém sabia exatamente muito bem o que é que se tinha passado, e depois, no fim, fazer um resumo, uma peça de 2 minutos sobre o filme do dia em que eu conto ali o que se passou naquele dia
perfeitamente trágico para a liberdade de expressão, que foi o que foram os atentados do Charlie Hebdo a 7 de janeiro de 2015. E, e depois eu lembro-me até que essa peça foi partilhada várias vezes Ah, nas redes sociais, eu vi várias pessoas a partilharem esse vídeo. E depois o jornalismo também nos permite às vezes conhecer pessoas extraordinárias. Por exemplo, eu fiz agora recentemente, agora esta semana mesmo, fiz uma notícia, não contactei com ele pessoalmente, falámos só ao telefone, foi uma notícia, apenas uma notícia escrita, porque a Euronews também foi evoluindo de uma televisão, de uma estação de televisão para um órgão multimédia que tem televisão também, mas também tem muita notícia escrita, muita notícia online, e é sobretudo no online que a empresa está a apostar nos últimos anos. E, portanto, fiz uma notícia escrita, não filmei, não estive com a pessoa, mas falei com ele ao telefone e percebi que é de facto uma pessoa extraordinária. Conheci um jovem, quer dizer, jovem, se calhar não tão jovem assim, um bocadinho poucos anos mais novo que eu, que é um luso-francês que vive em França, que vive numa localidade do Nordeste de França e que está a fazer uma viagem a pé de 4 meses, desde França até Fátima, e a puxar um carrinho. Ele não faz a viagem sozinho, ele puxa um carrinho com 30 quilos, com várias coisas, e está a fazer essa viagem extraordinária desde há 4 meses, já passou por vários locais em França, em Espanha, e vai chegar amanhã, domingo, vai chegar a Fátima. E é uma experiência de vida extraordinária. Eu estive a conversar com ele, por isso o jornalismo já me permitiu conhecer pessoas extraordinárias, já me permitiu fazer grandes amigos, porque eu todos os anos, por exemplo, todos os anos eu estou no Porto, estou no Fantas Porto, que é um festival de cinema, um dos mais antigos de Portugal e um dos mais históricos, e eu todos os anos vou lá, comecei por ir lá como jornalista, fazer uma crónica sobre o festival, fazer uma notícia, uma peça, porque na altura tínhamos um programa de cinema, que hoje infelizmente já não existe, mas comecei por ir fazer vídeos para esse programa. Fiquei amigo da organização, comecei a ir lá todos os anos faço uma crónica sobre o festival e conheci lá alguns dos meus melhores amigos, por exemplo, a minha amiga Isabel Pina, que daqui a bocadinho vai chegar aqui a casa, porque combinámos um encontro, eu conhecia lá, conheci alguns dos meus melhores amigos lá. Por isso o jornalismo permitiu-me também fazer grandes amigos, não é? Além de todos os colegas de trabalho que eu conheci ao longo destes anos. exatamente, que são. Primeiro em Lyon, onde te conheci a ti, onde tive o Exato, gosto de te ter lá durante 1 a 2 semanas antes de teres ido para Angola, antes de teres sido correspondente em Angola, não é? exato, é. E agora aqueles que eu conheci aqui em Lisboa, não é? É verdade, é verdade. São muito boas memórias. E sabes o que é que muitos jornalistas, o Ricardo continua na Euronews, mas muitos já não estão. Sabe o que é que eu Sim, reparei? Nós fizemos esta viagem, viagem jornalística, e quase que encarnamos várias vidas, sempre que começamos a cobrir uma matéria, mas não retemos a memória dessa matéria, ou não. Ou seja, não tiramos e pomos no nosso canal YouTube ou na nossa página web. E depois isto passa na televisão e acabou. Muitos jornalistas sentem isso. Quando finalmente chegam a 30, 40 anos de carreira, não fizeram um portfólio digital. O Ricardo sente um bocadinho disso, assim, ter o registro das coisas que fez, costuma partilhar, costuma guardar. Isto é uma coisa que, por exemplo, nas minhas oficinas práticas, eu ensino sempre a eles a criarem um portfólio digital, porque com as mudanças, todas as alterações, não é o caso do Ricardo, porque continua na Euronews, mas muitos jornalistas hoje fizeram trabalhos extraordinários e não têm um registro digital, criar que é. um portfólio digital, assim, acho importante a pessoa ir colecionando os trabalhos que faz. Eu tenho a sorte dos meus trabalhos na Euronews estarem todos ou no site ou no YouTube, etc. E eu tenho cuidado de fazer um registro dos vários vídeos que tenho disponíveis. Ah, boa. Sim, sim, sim. Já Então, me aconteceu às vezes quando alguém me pede um conjunto das minhas reportagens, eu fazer assim uma lista dos links do YouTube e tal, das várias reportagens que fiz e mandar-me.
Ótimo. Então vou passar para a próxima questão, que é para como é que o Ricardo iniciou a carreira de autor. Mas eu Bem, sei que o Ricardo não começou hoje e sei que também tem trabalhos em rádio. Então, eu, se calhar, antes de passar para a carreira de autor, ou gostava de saber o que mais o Ricardo faz além de escrever e além do jornalismo na Euronews, né? ora bem, além do jornalismo na Euronews e além de escrever, que é uma carreira que eu, na verdade, só editei o meu primeiro livro agora, muito recentemente. Além dessas duas coisas, faço também fotografia, que é uma coisa que eu faço cada vez menos, infelizmente, mas que é uma grande paixão minha também. E o que é que eu faço mais? Faço slip-ons, sabes o que é slip-ons? É isto. Não, agora a sério. Sim, as minhas principais atividades são o jornalismo, que é a minha profissão, não é? É aquela com que eu ganho a vida, e a escrita. À parte, a escrita é mais uma paixão do que uma profissão. E depois, desde há alguns anos, desde há vários anos, também a fotografia, embora infelizmente não tenha tido muito tempo para dedicar a ela também, porque também não podemos ter tempo para tudo, não é? E como autor, eu tenho aqui o cão do vizinho a ladrar. Espero que ele cale-se Não, olha, por acaso não rápido. estou a ouvir. Ainda bem. Ricardo, como autor, há quantos anos é que escreve? Publicou há coisa de alguns meses este livro, que está a ter uma saída. Acho que já posso ser uma das primeiras pessoas, e com certeza não sou a primeira a dizer que é um best-seller, né? Está a ser muito vendido, já vai na segunda edição, ainda nem tem 6 meses, nem 3 meses, se calhar. A primeira edição saiu em maio. Exato. Então, Estamos mas em julho, a foi dois primeira anos, edição 2 meses. esgotou logo. Eu própria fui buscar o último exemplar que estava na Feira do Livro. É verdade. Estou em Lisboa e a senhora disse-me assim: Olha, só há um. Se Olha, calhar passa estava por mesmo ti. à sua espera, não faz mal. Então, Ricardo, antes de eu entrar para a Cidália, gostava que falasse um bocadinho sobre. Muitos jornalistas chegam ao. Eu não diria que o jornalista chega ao fim de carreira, porque ele vai se tornando melhor com a idade. E eu espero que quando tiver 70 anos esteja assim no auge da minha carreira, né? Que ainda estou bem no início. Então, Sim. mas eu gostava que falasse um bocadinho sobre estas opções de carreira que os jornalistas podem ter, como, por exemplo, ser fotógrafo, a paixão pela escrita. Eu acredito que eu tenho uma paixão muito grande por contar histórias, por rádio, por edit. É assim, eu trabalho, né? Tenho o emprego das 9 às 17, que eu Hum. amo, graças a Deus. Estou a trabalhar numa empresa que é considerada uma das 10 mais felizes de Portugal. Ótimo. Exato. Não cito aqui porque não quero associar o meu trabalho jornalístico à empresa, mas gosto muito dela. E depois tenho esta paixão que é produzir conteúdos e partilhar boas práticas com os outros jornalistas em início de carreira. Então, mas isto também porque eu amo quando estou a partilhar, amo quando estou a produzir, amo quando estou a editar. E eu acho que, Ricardo, quando a gente ama uma coisa, o sucesso nela é quase que intrínseco, concorda? Ricardo tem a Sim. paixão pela escrita e se calhar Sim, talvez claro, é sucesso importante termos como paixão por autor. aquilo que fazemos, não é? Exato. Então, gostava que falasse um bocadinho sobre como é que surgiu a ideia da Cidália. Já agora, como autora, há quantos anos está a escrever, está a explorar a ideia de pôr a história da Cidália em papel e publicar? Ora, a ideia da Cidália surgiu enquanto estava ainda a escrever o livro anterior que acabou por nunca sair. Porque esse é o primeiro, esse na verdade foi o segundo livro que eu escrevi. Eu escrevi um primeiro que levei muitos anos a escrever, que fiz uma longa pausa, que durante muitos anos não o escrevi. Comecei-o em 2015, depois tive vários anos parado. Depois fui escrevendo um capítulo ou outro aqui e ali e tal, e que só durante a pandemia, quando foram aquele período, quer dizer, por um lado podemos dizer terrível, por outro foi um período muito interessante também que nos permitiu encontrar-nos a nós próprios, que foi aquele período da pandemia, do confinamento.
Durante essa altura decidi que iria acabar o meu livro, até porque surgiu a oportunidade de um conto, vi um concurso para um conto e já não escrevia há muitos anos, que eu não escrevia assim nada de criativo e eu decidi, ok, vou fazer este conto, vou mandar para este concurso. Mandei, esse conto acabou mais tarde publicado numa outra coletânea que é o Contágios, esse conto chama-se A Máquina. Escrevi A Máquina, logo de seguida eu pensei, vou acabar o livro que comecei a escrever há não sei quantos anos e que nunca acabei. Acabei esse livro e enquanto estava no processo de escrita desse primeiro livro, que acabou por nunca ser publicado, que era uma coisa chamada Depois da Bomba, enfim, que ficou mais ou menos na gaveta. Enquanto estava no processo de escrita desse livro, surgiu a história da Cidália apareceu-me assim mais ou menos na cabeça. Porque às vezes as ideias aparecem-nos espontaneamente, sem as procurarmos, não é? Por um lado, aconteceu em Portugal um crime, uma história muito triste, um crime que aconteceu nessa altura em Portugal e que foi noticiado nas notícias, na televisão, nos jornais, etc., que me inspirou um aspecto que acaba por ser importante para a história do livro, mas que não é muito claro ao longo do livro e que só no final percebemos. Ou seja, essa notícia, esse facto real, inspirou-me essa faceta do livro, que acaba por ser central e que acaba por ser um ponto de partida para o livro, embora só o encontremos a determinada altura do livro. E depois também imaginei, apareceu-me assim espontaneamente a ideia de uma personagem que é uma mulher já com alguma idade, mas que tem e que sempre teve uma sexualidade muito livre e que não se importa de falar sobre isso e que fala sobre isso sem tabus enfim, que não tem filtros. A ideia dessa personagem apareceu mais ou menos ao mesmo tempo e depois decidi, ok, vou juntar as duas histórias, a história deste crime e a história desta pessoa, vou juntar numa só história e vou falar sobre o crime sem que isto seja um livro sobre o crime. É um livro sobre alguém muito próximo, alguém a quem este crime afetou, mas que não é nem a vítima nem o autor do crime, é alguém muito próximo de alguém, de um dos protagonistas desta história, e vamos. E esta pessoa vai contar toda a sua vida, vai contar todas as suas memórias, e ao fazer isso acabamos por perceber como é que esta notícia, como é que este facto acabou por afetar. E foi assim que criei a personagem da Cidália. Olha, muito interessante. E que não é comum os livros falarem sobre uma personagem nesta idade, 70 e tal anos. Normalmente vemos os livros e os filmes tendo como protagonistas mulheres bonitas, esbeltas, nos seus 20. Mas ela é bonita, tem 70 Não, é anos. assim. Mas, mas Espera, repara, mas está repara uma coisa. errado, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Sim, Eu sim, também sim, estou perto de estou também 50 a ter-me contigo. e Mas, nós mas, somos mas repara jovens. uma coisa, ela tem todas as idades no livro. O livro Exato. não é só sobre quando ela tem 70 anos. Ela tem 70 anos no tempo da narração, mas acaba por sempre Até revisitar a muitos infância. aspectos da juventude e de Exatamente. várias idades. Dos 30, Exatamente. dos 20, da infância, da adolescência, da Sim, juventude, sim, sim. dos Fala do 30, dos pai, 40, fala dos do, 50, etc. Ela Exato. tem todas as idades no filme, no livro. No livro, sim. Ai, eu estive mal, não era isso que eu queria dizer, porque Não tiveste nada mal. Não. não, porque o que eu queria dizer é que normalmente os livros têm como protagonista, os livros e os filmes, mulheres jovens no início. Jovens, sim, é verdade, é verdade, é O verdade. facto deste falar sobre mulheres, sobre uma mulher de 70 anos que olha para trás, ela quase que representa imensas mulheres, tipo 90 a 80% de muitas mulheres que eu conheço, e acho que o sucesso também é um bocadinho, porque não é comum a gente se ver representado num livro, mulheres solteiras com filhos adultos que podem explorar de outra forma a sua visão de vida sem ser amoldada pelo sistema, né? Pelo que aquilo que os nossos avós diziam, que a mulher tem que ser casada e depois dos 40 já não já passou do ponto e aproveita que aquilo está para querer e olha que não vai ser jovem para sempre. Então é bem revigorante este livro. Ahm, Como é que está a ser a recepção? O que é que as pessoas te dizem? O que é que as mulheres da minha idade
Nem mentira, Olha, tanto faz. vou-te dizer uma coisa que se calhar não é assim tão surpreendente como isso, é que a maior parte, 90, mais de 90% dos leitores são leitoras, são mulheres. E é sobretudo delas que eu tenho recebido feedback e estou muito contente, algo surpreendido, mas muito contente, sobretudo com o feedback que tenho recebido. E a coisa que mais. Há duas coisas que me repetem muito sobre esse livro. Uma é que é um livro que quando se pega nele não se consegue largar, que é muito bom, é sempre bom ouvir isso. Para quem escreve é sempre bom ouvir isso. E outra coisa que me têm dito é: eu sou mulher e sinto-me representada nesta personagem. Isso é muito gratificante para mim, sendo eu um homem, não é? Ou seja, eu que não sou nem nunca fui mulher, obviamente, virem mulheres dizer-me eu sinto-me representada nesta personagem, sinto que isto tem muito a ver comigo, para mim é gratificante, não é? E onde é que as pessoas podem encontrar este livro? Ora, esse livro foi publicado numa pequena editora, numa editora que faz um trabalho extraordinário de divulgação dos novos autores portugueses, que é a Visgarolho, é uma editora nascida da cabeça de uma pessoa extraordinária, que é o Rui Almeida, que está em Aveiro, e é uma editora que está a fazer um trabalho extraordinário de promoção e divulgação de novos autores, de autores que, se a Visgarolho não existisse, ninguém os conheceria. Mas é uma editora pequena, por isso esse livro não consegue chegar às livrarias todas, infelizmente. A maneira mais fácil de o comprar é através do site da editora, que é visgarolho.com. É muito fácil lá chegar. Para quem está fora do país, pode também, quer dizer, quem está em Portugal também, mas é preferível quem está em Portugal comprar no site, até porque há menos intermediários e a editora consegue ganhar mais algum dinheiro se comprarem no site. É por isso que eu prefiro recomendar que comprem no site. Mas também podem comprar na WOOK, que é um site que quase toda a gente conhece, de venda de livros, e sobretudo quem está fora de Portugal pode comprá-lo na WOOK, vão à WOOK e procurem-no. Se procurarem pelo livro na FNAC ou na Bertrand, tanto nas lojas da Bertrand, não tenho a certeza, nas lojas da FNAC sim, no site da FNAC sim, ou seja, nas lojas ele não está lá, mas podem encomendá-lo nas lojas da FNAC, podem encomendá-lo online nos sites da FNAC e da Bertrand e na WOOK, como já disse, além do próprio site da editora. E depois há as feiras do livro. Neste fim de semana está a decorrer a Feira do Livro da Maia, que é ao pé do Porto, por exemplo. Já houve a de Lisboa, já houve a de Aveiro, já houve muitas outras feiras do livro em que a editora esteve presente. Vamos estar mais tarde também na do Porto. E depois há duas ou três livrarias onde o podem comprar. Há uma aqui em Lisboa que é a Snob, há uma nos Açores que é a livraria do meu querido amigo Joel Neto, em Angra do Heroísmo, que é o Lar Doce Livro, salvo erro, tenho medo de dizer algum disparate. E depois há uma livraria na Figueira da Foz também, que é a Livraria do Largo, que não sei se já tem o livro, mas onde eu vou fazer uma apresentação do livro daqui a um mês e qualquer coisa. Ricardo, conselhos para os jornalistas que estão em início de carreira. O que é hoje, olhando para trás, quando tu começaste, o que é importante um jornalista ter em conta, ter em mente hoje, em início de carreira, principalmente uma carreira internacional, uma carreira global, se quiser abraçar? E como fomos fazer essa transição quase que natural ou fluida, de jornalista para autor, é intrínseco ou o Ricardo acha que uma coisa não tem nada a ver com outra, que a paixão por escrita já existia, independentemente de ser ou não jornalista, Hum. teria? Conselho que eu possa dar a um jovem jornalista em início de carreira, eu se calhar vou chocar algumas pessoas com este conselho, mas é para não vão para o jornalismo, vão para outra coisa. Sabes Meu porquê? Deus, meu Eu Deus. tenho muita pena de dizer isto, tenho muita pena e dói-me dizer isto, mas infelizmente há cada vez mais jornais a fechar, mais rádios a fechar, mais televisões, mais. É uma profissão cada vez mais precária, que É paga mal, arriscada.
E arriscadas. paga mal e arriscada e onde há cada vez menos lugares, porque há cada vez menos órgãos de comunicação social. Há, há mu- eh, vão aparecendo muitos sites. Apareceu nos últimos anos um projeto interessantíssimo, que é o Observador, e apareceram outros dentro da mesma área, do jornalismo online, mas eu vejo cada vez mais, quando eu olho para os problemas que enfrenta aquele grupo da TSF e do Diário de Notícias, por exemplo, com despedimentos, com ameaças de fecho, quando olho para o estado em que está o grupo da Visão, que está a ameaçar fechar, tudo isso leva-me a pensar, ainda bem que eu entrei no jornalismo há 20 e tal anos e não agora, porque se eu tivesse a ponderar entrar para uma carreira jornalística agora, neste momento, eu pensava duas vezes antes de ir para esta profissão e ia procurar alternativas noutras áreas. E a mim dói-me o coração dizer isto, mas o conselho que eu daria a um jovem jornalista é, ok, tenta no jornalismo, Uh, tenta, manda currículos, vai falar, tenta arranjar contactos, porque é muito importante ter contactos dentro da área, tenta conhecer pessoas, faz formações além da tua faculdade, não te fiques só pela faculdade, porque na faculdade aprendes muito sobre sociologia, sobre ciências sociais, sobre antropologia, sobre semiótica, essas coisas todas que é importante saber também, mas que é sobretudo cultura geral. Não aprendes muito sobre o lado prático do jornalismo. Faz a faculdade, sim, mas faz também o Senjor, vai ao Senjor. No Senjor tem, pelo menos no meu tempo, tinha ótimas formações para jornalistas, calculo que ainda tenham. Faz uma formação no Senjor ou no equivalente que exista na tua cidade ou no teu país. Podes confirmar-me, eu penso que o Senjor também dá formações em Angola, não é? E se não, há outros organismos semelhantes lá também, não há? O Senjor não me paga para fazer isto. Agora, Atenção, olha só uma mas é um coisa. conselho que eu dou porque é o conselho que eu fiz. Faz também um curso de formação fora da tua faculdade e mais importante, vê outras alternativas. Tenta, não feches a porta a alternativas fora do jornalismo, porque é cada vez mais complicado encontrar um emprego no jornalismo e os poucos que há estão ameaçados, pagam mal. Eu gostava de não dizer isto, mas é a verdade. O panorama do jornalismo em Portugal neste momento é um panorama terrível. Há jornais a ameaçar fechar, há revistas a ameaçar fechar, rádios a ameaçar fechar, cada vez menos trabalhos que pagam mal, que são precários. Por isso, vê alternativas, procura outras coisas. Se a tua paixão é o jornalismo, ótimo, tenta, faz formações fora da tua faculdade, procura uma formação no Senjor, faz a faculdade sim, mas faz também formações fora, lê muito, porque é importante ter cultura geral, mais do que tudo, é importante ter cultura geral, vê as notícias, lê jornais, lê livros, lê romances, lê o que te apetecer, mas lê, cultiva a tua própria cultura geral, porque isso é importante, aprenda a escrever, não escrevas tu foste, tracinho te, porque isso é horrível. Se eu vejo alguém escrever assim, é uma prova que essa pessoa não lê. Enfim, cultiva-te, fala com colegas mais velhos, cultiva a amizade com colegas mais velhos, porque é importante falar não só com pessoas da tua idade, mas também com pessoas mais velhas. Isso tudo, mas não te esqueças, mantém a porta aberta a alternativas fora do jornalismo. Obrigada, Ricardo. Não falaste sobre a Sobre alternativa a de escrita, autor. a Exato. escrita, pá, o lado de autor não está necessariamente ligado ao jornalismo. Eu acho que são duas. Bem, em ambos os casos implica escrever, não é? E implica saber escrever. Mas as duas coisas não estão necessariamente ligadas. Por exemplo, há muitos autores que não são, que vêm de. Um autor pode vir de qualquer área. Por exemplo, o António Lobo Antunes é médico, é psiquiatra. Eu conheci agora há pouco tempo o Edgar Pedro, que editou na mesma editora que eu, na Visgarolho, que publicou agora também um livro
um livro que eu já as poucas passagens que eu li parecem-me extraordinárias. É um livro chamado A Dança dos Pássaros Invisíveis, e este rapaz, que Edgar Pedro é o pseudónimo, ele chama-se António Pinto, ele é corretor imobiliário, ou seja, é uma profissão que não tem absolutamente nada a ver com a escrita. Por isso, 99% dos autores têm uma profissão além da de autor, não é? Porque só muito, muito poucos é que conseguem viver da escrita. E podem vir de qualquer profissão, e a profissão não tem necessariamente a ver com a gênese. Eu acho que a gênese do autor, o autor nasce dentro de nós um bocadinho espontaneamente, um bocadinho a partir da curiosidade, não é? Quando somos curiosos em relação às histórias, em relação à vida, começamos a imaginar histórias dentro da nossa cabeça, e é assim que nascemos como autores. E podemos ter qualquer profissão, não precisamos ser jornalistas, nem estar ligados a uma profissão que implique escrita, podemos ou não podemos. No meu caso, as coisas coincidiram. Sou jornalista, exerço todos os dias uma profissão que implica escrever, implica criar, mas também podia ser outra coisa qualquer. Ricardo, gratidão por aceitares este convite para a minha oficina prática de jornalismo internacional, por partilhares um bocadinho da tua experiência e obrigada por nos proporcionares a Cidália, que é uma reflexão, quase que uma fotografia de muitas mulheres como eu, que me vejo completamente representada, como muitas das pessoas dos teus leitores te disseram, principalmente mulheres, era absolutamente necessário mais autores falassem sobre como nós, mulheres adultas, solteiras ou não vou estar aqui a fazer publicidade se sou solteira ou não, mas é verdade, este livro é como um espelho para muitas mulheres e meus parabéns mesmo, eu super recomendo. Obrigada. Muito obrigado, Neuza, muito obrigado por tudo o que disseste sobre o meu livro, sobretudo, obrigado por esta oportunidade e por esta conversa. Foi uma conversa muito agradável. Como disse, é sempre um prazer enorme falar contigo e trabalhar contigo. E muito obrigado por esta oportunidade, Neuza. Muitas felicidades para o teu podcast. Não é bem um podcast, é uma. Como é que tu lhe chamas? Oficina. Oficina, é oficina. Oficina. Para a tua oficina, e para o teu canal YouTube, e tenho a certeza que tens muitos seguidores, porque és uma excelente comunicadora e eu admiro-te por isso, e muito obrigado. Obrigada. Então, eu vou parar de gravar.